Fala galerinha sinistra, pra quem não me conhece, meu nome é Bruno Lima, sou setorista do Santos no canal Alçapão e estou aqui para falar sobre a vitória do Santos sobre o Novo Horizontino de virada neste sábado na Vila Belmiro, em confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. Antes da gente fazer uma análise dessa partida, eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal. Eu e o Eduardo Jardim estamos com a humilde meta de bater 5.000 inscritos até o final de janeiro. O canal é novo, tem apenas 2 semanas, a gente já está na metade desse número e eu confio muito em vocês para que a gente consiga atingir esse objetivo. Para quem puder contribuir por meio da Live Pix, a gente também vai ser muito grato a isso. Mas o nosso foco nesse momento é que vocês se inscrevam, não custa nada, e ajude a gente a chegar aos 5.000 inscritos. Falando sobre o jogo, não foi uma partida ruim do Santos, não foi brilhante, mas imagino que ninguém estava esperando uma atuação brilhante do Santos na primeira rodada do Campeonato Paulista, e por diferentes motivos, por diferentes razões. Além de ter basicamente 15 dias de treinamento, o Gabigol saiu do jogo falando que, e no caso dele isso faz sentido, teve uma semana de treinamento, e obviamente que isso ia pesar, ia cobrar um preço durante o jogo. Além de tudo, cheio de desfalques, o Vojvoda teimoso, tendo alucinações, acreditando, sei lá por quê, que Lautaro Dias e Cabadeiro dariam certo no comando de ataque do Santos ao lado do Gabigol. Isso não aconteceu, porque além de tecnicamente os dois terem dificuldades com a bola, o Cabadeiro viveu uma tarde horrorosa, assim, errou tudo que tentou fazer, foi sacado no primeiro tempo. Ainda na primeira etapa a torcida já tinha perdido completamente a paciência com ele, já vinha gritando o nome do Robinho Júnior, que entrou no intervalo. Mas enfim, apesar de tudo isso, dos desfalques, da teimosia do Vojvoda, e da partida catastrófica do Cabadeiro, o Santos conseguiu vencer o Novo Horizontino. Achei bem interessante os 15 primeiros minutos do Santos, marcando lá em cima. Isso talvez seja um indício daquilo que o Vojvoda pretende para a temporada. O gol parecia questão de tempo, estava um calor muito forte na Vila Belmiro, mas o gol ainda assim parecia uma questão de tempo. O Gabigol, que reestreou hoje, chegou a balançar as redes, mas o William Arão, que fez a assistência de peito, estava em condição de impedimento. Depois disso ele teve uma outra oportunidade que o Jordi fez uma defesa de Gordon Banks. E assim, tudo levava a crer que era questão de tempo para o Santos abrir o placar. Mas não, como estava muito quente, o Santos também não conseguiu sustentar essa marcação com as linhas altas. O Novo Horizontino foi se organizando, me surpreendeu bastante o Novo Horizontino. Eu esperava um time não completamente, mas muito mais desorganizado. Como a gente trouxe ontem na live, o Novo Horizontino vem para essa temporada com 11 contratações, então eu imaginava que teria um pouco mais de dificuldade, teriam algumas falhas que o Santos poderia explorar, mas isso não aconteceu. E em uma das escapadas, o Rômulo, que pertence ao Palmeiras e lá no passado, acho que 2024, esteve na Vila Belmiro se destacando com o próprio Novo Horizontino, fez uma assistência. Eu não lembro exatamente agora de cabeça quem fez o gol do Novo Horizontino, mas eles saíram na frente. Aquilo ali deu uma murchada no torcedor, que aí perdeu de vez a paciência com o Cabadeiro, que sem confiança desperdiçou lances bizarros. Enfim, pro intervalo era óbvio que o Vojvoda, pressionado, sendo cobrado pela torcida, não sendo xingado ou nada, mas era evidente que os gritos de Robinho, Robinho era pro Vojvoda. E ele, no intervalo, prontamente atendeu o torcedor, porque não dá para perder o apoio da torcida já na primeira rodada do Campeonato Paulista. Sacou o Cabadeiro, colocou o Robinho no segundo tempo. O Robinho não fez um jogo brilhante, foi até bastante discreto, mas a aura do time mudou. Logo aos 7 minutos do segundo tempo, o Gabigol aproveitou uma assistência do Roleiser, que foi tentar dominar uma bola, mas acabou tocando com a pontinha do pé pro Gabigol, que aí na perna esquerda dele, ele fuzilou o goleiro, arrancou o empate. A partir dali, eu particularmente achava que o Santos ia submeter o Novo Horizontino a uma pressão, o que não aconteceu. O jogo ficou igual, talvez até por conta da falta de preparo físico, do calor. O Santos não conseguiu empurrar o Novo Horizontino para o campo de defesa. O Vojvoda, que já começou o ano sendo criticado por não dar muitas oportunidades para os meninos da base, não dar espaço para os meninos da base, principalmente pela escalação de hoje, que todo mundo, o torcedor, queria o Robinho Júnior titular ao invés do Cabadeiro. Como eu disse, o Robinho não foi brilhante,
mas a paciência da torcida com o Robinho ela é infinitamente maior do que com o Cabadeiro. Ele, que vem sendo criticado por isso, resolveu usar o banco de reserva, deu oportunidade para 2 dos 4 meninos que voltaram da Copinha, o Matheus Xavier e o Gustavo Henrique, foram para a partida. O Pepe Firmino eu imaginava que não ia jogar, porque chegou ontem à noite, nem treinou, mas assim, ainda assim estava no banco de reservas. O Vinícius Lira também não. E o Santos, tudo levava a crer que o jogo ia terminar com um empate. Eu já estava até fazendo as contas ali do histórico de confrontos entre Santos e Novo Horizontino. Se o Santos não vencesse, ia bater a marca de 10 partidas seguidas sem vencer o Novo Horizontino. Mas no finalzinho conseguiu ali com o Tassiano chegar ao gol da vitória. Isso era o mais importante para o torcedor do Santos e até para o Santos em relação à sequência do campeonato. Afinal, na quarta-feira já tem um clássico com o Palmeiras na Arena Barueri. O Santos precisava vencer o Campeonato Paulista. Ele tem essa primeira fase muito curta, uma sequência, ainda que inicial, de resultados negativos poderia atrapalhar qualquer objetivo do Santos dentro da competição. Então, o que importava, mesmo longe de jogar bem, eram os 3 pontos. Gostei até que bastante da atuação do Gabigol. Ele saiu de campo, como eu falei, falando que é muito difícil você jogar tendo apenas uma semana de treinamento. Ele falou que o Santos passou a semana treinando muitas vezes em 2 períodos, e isso acaba desgastando muito, mas ainda assim, e ainda jogando do lado do Cabadeiro e do Lautaro, ele conseguiu ter uma atuação bastante digna. Acredito que o Gabigol entendeu bem o recado ali do torcedor da organizada que estava na apresentação dele, marcou o gol, teve a oportunidade de marcar outros. Então a reestreia dele, bastante positiva. Ponto negativo, disparadamente, sem dúvida nenhuma, o Cabadeiro. O Santos pagou 9 milhões de reais pelo Cabadeiro e a atuação dele foi assustadora de ruim. Ele não acertou absolutamente nada. Então é basicamente isso, galera. Eu acho que o que fica de lição para essa primeira partida fica mais direcionado ao Vojvoda, né? Que todo mundo sabia que um ataque composto por Lautaro e Cabadeiro pelas pontas dificilmente seria algo produtivo, né? Então, assim, é melhor dar mais espaço para os garotos da base. Claro, agora tem o jogo contra o Palmeiras, um jogo difícil, mas ainda é a primeira rodada, segunda rodada, começo de temporada. Mas talvez seja mais interessante você dar confiança para esses meninos da base do que para 2 jogadores que tecnicamente a gente sabe que tem sérios problemas. A atuação do Cabadeiro ela foi tão assustadora, tão medíocre, que o Lautaro parecia um bom jogador, assim. Então, para vocês terem uma ideia do quanto foi duro assistir o Cabadeiro hoje. É isso, galera. O Santos deve folgar nesse domingo, deve retornar aos treinamentos na segunda-feira e aí começar a preparação para o clássico contra o Palmeiras. Eu e o Edu, a gente volta aí durante a semana, antes do confronto com o Palmeiras. A gente deve fazer alguma outra live, algum outro vídeo, enfim. E antes de partir, peço para vocês, como lá no início, para que ajudem a gente, se inscrevam no canal. É muito importante essa inscrição de vocês para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube, beleza? Vou nessa, fiquem com Deus e um bom domingo para todos vocês.